Seja bem-vindo a mais um EB Drops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas, esse é o episódio número 94, em que nós estamos finalizando a série Os Cânticos de Jesus. Essa série em que a gente se deteve em 2 salmos, onde a gente, de uma forma bastante devocional, estudou 2 salmos. O salmo número 2, que é citado pelo próprio Deus no momento do batismo de Jesus, e o Salmo 22, que está lá no final do ministério de Jesus, na boca de Jesus, já pendurado na cruz do Calvário, em que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E também que o próprio Salmo ele nos aponta de forma profética para aquilo que iria acontecer com Cristo Jesus. A gente estudou isso nos episódios 91, 92, 93. Então, se você não ouviu ainda ou não assistiu, né, se você está vendo no YouTube, eu te convido a voltar um pouquinho. São episódios curtos, de menos de 10 minutos, e eu te convido a se situar aqui onde a gente está para você não perder o bonde e para que você seja abençoado. Então, vamos lá para a parte final desse capítulo e entender o que o Espírito Santo está nos ensinando através desse salmo com esse fechamento, né? Os versículos que a gente vai estudar hoje são os versículos de 27 a 31, somente 4 versículos. Então, eu te convido a dar uma pausa, ir lá, ler esses últimos 4 versículos e voltar aqui para a gente estudar. Então, vamos lá, gente. A nossa missão ao mundo, ela que a gente falou abertamente no último episódio, a gente falou bastante detalhe no episódio passado, essa nossa missão de anunciar as boas novas da salvação, de contar aquilo que Deus fez, ela é um convite para toda a universalidade, para todas as pessoas. Isso é muito claro aqui nesse salmo, quando fala do pobre no versículo 26 e do rico no versículo 29. No 27 ele fala a todas as nações, ele fala para todas as gerações, ou seja, pessoas de todas as idades, no versículo 30. Então esse convite de pregação, ele não é nichado, ele não é específico a quem é parecido comigo, a quem pensa como eu, a quem já tem um background de cristianismo como eu, mas ele é a todas as pessoas. A gente deve proclamar a salvação de Cristo nos 4 cantos dessa terra. E qual é essa mensagem? A mensagem é que a salvação não é algo que nós conseguimos pela nossa própria vontade, pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, mas é algo que o próprio Cristo conquistou e ele nos dá isso de graça, que é pela graça que ele nos dá. Quando a gente olha para o Salmo 22 e o salmista aqui, Davi, está enfatizando a ideia de que Cristo fez, ele que fez. Quando a gente olha para João 19, desculpa, João 19 vai usar a palavra grega tetelestai na boca de Jesus. Jesus usa, naquele momento de cruz em que ele citou o Salmo 22, ele termina dizendo: está consumado, está terminado, está finalizado. A ideia de tetelestai é uma ideia de pagamento, a ideia de está pago, está terminado, não tem mais dívida, não tem mais ira. Eu venci todas essas coisas, eu cumpri todas essas coisas. E é por conta de Cristo e dos méritos de Cristo que nós podemos dizer que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É muito importante aqui a gente fazer a distinção de duas coisas, distinção de duas coisas. A primeira é da posição que Cristo conquista para nós. Cristo, com sua morte e ressurreição, com a sua encarnação, morte e ressurreição, ele conquista para nós coisas que são irrevogáveis, coisas que são irrefutáveis, porque são méritos dele. E isso nos dá uma posição fundamental enquanto cristãos de quem nós somos em Cristo Jesus, da nossa nova identidade, de que nós somos nova criatura. Então, eu e você, nós somos convidados a dizer que já não há condenação para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós estamos em Cristo e é Ele que conseguiu todas essas coisas. Por outro lado, a gente pensa: beleza, Lucas, não tem mais condenação, mas eu sofro com a tentação do pecado. Eu às vezes
vacilo, eu caio em pecado, como que funciona isso? O Evangelho ele distingue essas duas coisas. Nós temos uma posição central, fundamental, que é os méritos de Cristo. E nós temos a nossa própria ação no meio do caminho, que é o progresso da nossa santidade. Então, nós vamos lidar com o pecado, a gente vai sofrer e a gente vai vacilar. E às vezes a gente não vai ser plenamente em Cristo Jesus da forma como deveríamos ser, mas isso é um processo de santificação que nós vamos passar. Mas a nossa posição fundamental é a posição de sermos justos em Cristo. E nós somos justificados em Cristo Jesus. E por conta dessa justificação, a nossa proposta de progresso que o cristianismo nos traz, é a revelação da justiça para o mundo à medida que nós vamos progredindo em santidade. Então a nossa vida é uma vida que vai mostrando e evidenciando cada vez mais, com erros, com percalços, mas que vai mostrando mais que nós somos justificados em Cristo Jesus, a partir do momento que a gente aponta para a justiça dele no mundo, que nós somos filhos, como Cristo é, porque quando Deus olha da eternidade para nós, ele não vê mais o Lucas pecador, safado, sem vergonha, mas ele vê o próprio Cristo, porque eu estou em Cristo. Então ele olha de lá e ele vê o filho dele. O filho dele tem uma posição fundamental de ser filho. E eu sou adotado em Cristo Jesus como filho de Deus. Agora, a obediência que a condição de filho me dá, ela é uma revelação de progressão, ela é a progressão da santidade. Às vezes eu erro, às vezes eu desobedeço, mas fundamentalmente eu sou o filho obediente de Cristo, em Cristo Jesus, do Deus Pai. E é importante você ter isso em mente, porque é com essa realidade daquilo que Cristo fez, daquilo que ele conquistou para nós, que nós podemos sair em missão sem precisarmos cairmos na falácia, no erro de achar que a gente precisa ser perfeito, que a gente precisa acertar em tudo, porque nós não vamos fazer isso. É Cristo que é perfeito, ele é o dono da mensagem, é ele que testifica, é o Espírito Santo que testifica no coração das pessoas, e ele é o dono da salvação, e ele entrega a salvação a quem ele desejar, a quem ele quiser. Nós somos apenas instrumentos para levar essa salvação para as outras pessoas, à medida que vamos cada vez mais buscando nos parecer com ele. Essa é uma realidade muito bela, muito graciosa mesmo, né? Essa é a graça de Cristo Jesus, o seu amor fundamental por nós. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha gostado, que você tenha sido abençoado por essa série, por essa microsérie de 5 episódios rápidos em que nós falamos com esse tom devocional a respeito de quem Cristo é, do que ele conseguiu em nós através de 2 salmos. Então, eu te agradeço por ter ficado aqui comigo até esse momento. Se você foi abençoado, compartilhe com outras pessoas, envie para que as pessoas também sejam abençoadas. E eu espero que você continue conosco no EB Drops. A partir da semana que vem nós temos uma nova série, voltando ao formato normal. Muito em breve a gente vai retomar os nossos episódios, as nossas séries presenciais, os nossos cursos presenciais, melhor dizendo. E eu te convido a vir participar também conosco, não ficar simplesmente aqui na internet, mas que você venha participar também ativamente, presencialmente, nos nossos cursos. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja e que você tenha uma semana abençoada por Ele. Esse é o meu desejo, a minha oração. Que Deus te abençoe, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau.